Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Temperando Vidas. Hoje vamos falar mais uma vez sobre um assunto que toca a vida de muitas pessoas, mas que nem sempre é compreendido de forma certa. Muitas vezes a luta com a comida não começa só no prato, ela começa nas emoções, nas experiências na infância, na ferida que carregamos e até mesmo em situações que nunca conseguimos elaborar completamente. Por isso, eu estou muito feliz hoje em receber aqui a Célia Ferro, psicanalista cristã, para uma conversa acolhedora. Muito bem-vinda, Célia. Obrigada, Lu. Fiquei muito feliz com o convite. Um prazer estar aqui. Muito prazer receber você aqui conosco. Obrigada. Muito bom, um prazer receber você, um prazer conhecer você cada vez mais de perto. Muito bom. E trazer você aqui também para o meu público conhecer mais de você, né? Legal. E eu quero começar sabendo o que realmente é a fome emocional. Tá. É um assunto hoje bem interessante da gente tratar, né? Porque assim, a gente está numa era agora digital, né, Lu? Que é uma dopamina barata. Você tem um prazer aqui, né? É um prazer emocional que você tem aqui. E quando você tá nesse prazer, né? Você se esquece do restante, né? Você se esquece do restante. E se esquece da sua saúde emocional, e se esquece da sua saúde física, e você passa muito tempo aqui. Hoje as pessoas trabalham muito na internet, né? Então elas se perdem demais. Perdem nas suas emoções, perdem no seu tempo, né? E aí não tem mais o tempo de cuidar-se, né? De cuidar da própria alimentação, de cuidar, né, da sua saúde física e emocional. E aí chegam ao descontrole, né? Então, na vida adulta agora, Freud diz assim que nós estamos vivendo de forma que a nossa infância nos proporcionou viver, né? Então, assim, a nossa infância, a gente teve lá muitos traumas, muitos abusos, e a psicanálise fala do recalque, né? Que a gente vai recalcando muitas coisas, vai recalcando as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos valores, os nossos princípios. A gente vai comendo. A gente vai comendo, né, o que está à nossa volta. E aí a gente se perde naquilo que realmente é primordial, né? Então, hoje as pessoas, por exemplo, elas se perdem muito nessa dopamina barata que gera essa satisfação, né? E elas se perdem no lugar de preciso cuidar de mim, preciso de olhar mais para dentro de mim, preciso de cuidar das minhas emoções e preciso cuidar da minha saúde física. Então, hoje, as pessoas já não cozinham mais. Muito mais fácil um fast food. Exatamente. E aí... Até pelo aplicativo, você pede ali a comida, você está fazendo tudo ali pelo aplicativo, né? Tudo pelo aplicativo. Comendo na frente do celular. Exatamente. E aí você não se dá conta também do que você está comendo, a quantidade que você está comendo, de que forma que você está comendo, isso está saudável, não está, né? Então, olhando para a infância, as pessoas se perderam. Hoje, nós adultos, a gente se perdeu daquilo que para nós era a essência, né? A mesa. De ter a mãe no fogão, de ter a avó no fogão, de ter aqueles almoços de domingo onde estava todo mundo envolvido na cozinha. Hoje em dia a gente já não tem, é muito difícil. Existe, claro que existe. Mas assim, hoje em dia já está tão difícil, né? As pessoas preferem passar no açougue, já pegar a maionese pronta, o assado pronto, né? Vamos pedir algo no fast food, vamos comprar um negócio já que esteja ali meio que preparado, só para a gente colocar assar. Então, assim, se perdeu muito esse lugar, né? De olhar para aquilo que é importante para a família, né? Então, assim, e a fome emocional, né? Falando da fome emocional, como a gente vai perdendo os nossos valores, perdendo aquilo que é bom, aquilo que é essência para nós,
a gente vai engolindo e comendo as nossas frustrações, né? Porque aí a gente olha para um passado que já não existe mais, né? Que a gente se desviou, porque a gente se desvia, né? Da nossa essência, de quem a gente é. A gente se desvia, a gente vai se desviando com as coisas que estão ali, né? E aí a gente vai se perdendo, né, Lu? Então, hoje, as pessoas, a gente falando de fast food, né? Que é uma comida que você compra, que é uma satisfação rápida, é uma comida gordurosa, geralmente, né? Aquele negócio que vem frito, que vem com muitos embutidos, sim, né? Então, teor de sal altíssimo. Exatamente. Então, eu falo assim, hoje as pessoas descascam de menos e desembalam de mais. Exatamente. Né? E tudo isso vem justamente por causa dessa era digital que proporciona tudo isso. Né? E essa era digital e essa dopamina foi tirando a alegria, a satisfação de estar à mesa, de fazer uma comida, de estar nesse lugar. Né? E mudando as emoções. Mudando as emoções, né? Transferindo. O que é muito triste, né, Lu? Nossa, muito triste, porque eu aprendi a cozinhar com a minha mãe, né? Então, tenho memórias afetivas. Esses dias ainda fiz um frango ali na minha cozinha e eu ainda mandei mensagem para as minhas filhas, né? Dizendo assim, eu estou comendo esse frango, né? Fiz para os meus clientes, porque eu tenho essa coisa, né? De fazer a comida de uma forma artesanal, de querer que o meu cliente receba todo o amor que eu coloco no prato, né? E eu disse para minhas filhas assim, eu estou comendo esse frango e estou chorando, porque eu lembrei completamente do frango que a minha mãe fazia, né? De ser aquela comida toda natural, sim, né? Aquela comida de vó mesmo, né? Sim. Então, e eu pensar assim, que o meu cliente ia receber aquilo, a minha satisfação assim daí era mais completa ainda, sim, sabe? Sim. Daí eu ainda falei assim, de saber que eu aprendi com a minha mãe e que eu vou entregar isso, sabe, de uma forma assim inteira para o meu cliente, sabe? Sim. Então assim, mas hoje não é isso que o iFood entrega, né? Não é. Né? Não infelizmente é. não. Não é. Não é. E eu também não estou nas plataformas do iFood, porque assim, por ser uma comida artesanal, sim, eu não consigo atender a demanda de iFood. Então, sim, tem que realmente ligar, falar comigo para poder fazer um agendamento, porque eu não consigo atender a demanda do iFood. Então, e é gostoso, não é, Lu, quando você vai para a cozinha e você coloca todo o teu amor, todo o teu conhecimento, toda a sabedoria, aquilo que você recebeu, né? Da sua família, da sua mãe, avó, sim, tias que estavam ali. E você está colocando isso na comida, né? E o sabor do que é natural. Do que é natural. Eu me especializei para fazer a comida para ser congelada, mas a minha essência é do que estava lá atrás. Sim. Né? E eu procuro transferir isso para minha neta, né? Sim. A Cecília, ela cozinha ali, né? Ela tem 4 anos. Que legal. Mas ela adora, você entendeu? Ela chega, ela já quer um avental, uma touca, porque ela quer ir para a cozinha. Sim. Entendeu? Porque é isso. Sim. E Lu, você tocou na sua comida, eu vou falar da sua comida, né? Porque o Erickson levou algumas vezes marmitinha e quando a gente come, a gente sente o sabor de cada legumes, de cada ingrediente que tem ali. A gente come e fala, puxa, isso daqui é comida de verdade. Né? E é isso, é esse tempo que você dedica, esse amor. Porque se você não tem tempo para cozinhar, é válido, tá todo mundo na correria, mas procura uma comida saudável, não vai atrás do mais prático, da pizza. Dá para comer uma pizza, dá para comer muita coisa, né? Claro. Só que não precisa ser isso todos os dias, né? Sim. Porque senão isso vai te levar para um abismo mesmo, né? Sim. Mas e como que a gente diferencia a fome física da fome emocional aí, né? Então, a fome emocional, eu falo que é aquela fome que você está comendo e você não se dá conta que você está comendo. Né? Porque a fome emocional é uma falta dentro. É uma falta dentro que você precisa preencher de alguma forma. Você não sabe nomear qual que é essa falta. Né? Muitas vezes a pessoa não sabe. Mistura doce, salgado, né? Nada enche. E nada enche. E você não tem hora também, né, Lu? Você não tem hora. Eu me lembro uma época da minha vida que eu
eu e o Erickson casados, 3, 4 anos de casado, eu tinha essa fome, sabe? E eu me lembro que eu levantava durante a noite, eu abria a geladeira e eu queria comer alguma coisa. E por muitas vezes durante a noite, eu esquentava o feijão, fazia aquele tutu, sabe, de feijão, para engrossar, mas eu queria... Olha, de madrugada eu fazia isso, né? Porque é uma falta que tem dentro, que você não sabe nomear. E aí você está comendo, você abre a geladeira, não importa se é um chocolate, se é um prato de feijão, se é um prato de arroz, não importa o que é. Eu estou enchendo, tô me enchendo de biscoitos, estou me enchendo de coisas que... Em horários errados, porque de assim, forma muito... igual você falou assim, você foi aquecer para fazer o tutu. Se fosse fome física, ainda que ele tivesse frio, você comeria. Sim. Né? Porque a pessoa com fome, ele come frio. Come. Não dá para esquentar, ele come aquilo frio. Come. Né? Come. Mas a fome emocional, você tem que aquecer, porque ela tem que também te trazer conforto. Sim. Tem que trazer um abraço. Né? Porque, na verdade, o que você quer é um abraço. É um abraço. O que você quer é uma fala, é uma escuta, é um olho no olho, é uma verdade, é um companheirismo. E muitas vezes não tem. Né? Às vezes está dentro de uma família e a casa está cheia, mas existe tanta negligência dentro da casa, existe tanto abandono dentro da casa, existe tanta rejeição, e as pessoas vão sendo criadas dessa forma. Hoje, Lu, me preocupa muito a forma como as nossas crianças e os nossos adolescentes estão crescendo. Né? Então, hoje a gente vê uma população muito obesa. Muito. Né? Muito obesa. Você vai para uma escola, para um evento escolar, você vê as crianças. Tem muitas crianças obesas, fora do peso. Hoje, né? Muitos adolescentes fora do peso. E é assim, é uma geração que está sendo criada nesse lugar, dentro do quarto. Tem todo um conforto hoje para crianças e adolescentes. Dentro do quarto tem a sua TV, tem o seu videogame, tem o seu iFood no seu telefone, tem o seu Pix para pedir o que quiser. Né? Então, assim, hoje, e sem afeto. Ele não precisa nem incomodar ninguém, né? Não precisa pedir para papai, não precisa pedir para mamãe. Né? Porque às vezes o pai e a mãe já deixa ali um Pix para a criança. Olha, se você tiver... Se você precisar, já está aqui. E assim... É como se fosse liberdade. Por Eu quê? dou uma liberdade para o meu filho. Né? Por quê? Porque os pais também querem ter paz. E a qualquer custo. E aí eles têm comprado, muitos têm comprado paz com essas regalias, né? Então me preocupa muito a forma como nossas crianças e adolescentes estão sendo criadas, sem afeto, sem carinho, sem acolhimento, sem abraço. Então hoje as crianças e os adolescentes têm tudo, Lu. Tem. E até assim... Tem tudo. Hoje, por exemplo... as nutricionistas, elas usam muito as terapias, né, né, Sim. Você como psicanalista, você sabe disso, a minha terapeuta mesmo, a minha nutricionista, numa altura ela disse assim, olha, Lu, nós precisamos de um braço a mais, né, porque só, né, vencer a sua compulsão, na época a gente procurou psiquiatra, depois... com a terapia, né? Então, porque assim, não ia dar conta sozinha, né? Eu tinha compulsão alimentar e tinha que ser tratado, né? E a minha compulsão alimentar estava ligada a feridas emocionais lá da minha infância, né? Então, ela viu que ela não ia dar conta só com a reeducação alimentar. Então, assim, eu faço reeducação alimentar, eu perdi 40 quilos aí ao longo de 4 anos, né? Parabéns. Né? Então, assim, eu fui, né? Mas eu precisei quase que de uma junta médica, né? Para poder também me entender, me reencontrar nesse processo, né? E até hoje, né? Hoje, inclusive, eu tenho consulta com a psiquiatra, né? Então, tem pessoas que falam assim, nossa, mas você faz acompanhamento com psiquiatra, você parece ter tão... Não, eu sou normal, né? Então, assim, não tem nada de anormal comigo. As pessoas têm uma ideia ainda hoje de que psiquiatra e terapia é coisa para doido. E não é. Existe ainda um tabu muito grande em cima na disso, verdade, né?
as terapias e o psiquiatra é para a gente não ficar doido, né? Exatamente, isso é o que eu hospital falo psiquiátrico é para, né, é quando você já surtou, né? E nem é para doido, né? Não. Porque assim, minha filha já passou pelo hospital psiquiátrico, ela não estava doida, ela só tinha passado por um surto. Sim. Né? E infelizmente. Infelizmente. Né? E eu vejo, Lu, que a má alimentação hoje também vai prejudicando muito o nosso organismo, prejudica o nosso cérebro. Né? Então, a gente vai se tornando deficiente de químicas. Exatamente, né? As vitaminas vão baixando, né? Então, assim, um tratamento psiquiátrico, o que vai nos favorecer? Essa reposição química que o nosso cérebro precisa. E ela vai cuidar de tudo, ela vai ver as suas vitaminas, ela vai ver tudo, né? Então, por exemplo, eu nem sabia que eu tinha deficiência de selênio, né? E daí, assim, tem deficiência de selênio. Eu falei, eu nem sei o que é isso, né, Bia? Ela falou, então, você tem, né? Então, assim, aí teve que fazer B12, vitamina D, selênio. Ferritina. Né? Então, a gente tem que estar sempre olhando, né? Quando um paciente chega lá para mim, eu já faço todas essas perguntinhas aí na anamnese, né? Você faz um tratamento psiquiátrico? Às vezes não, às vezes sim, né? Às vezes vem por uma indicação até psiquiátrica, né? Procurando a terapia, mas muitas vezes vem ainda com aquele tabu, né? Vem para a terapia já com muita vergonha de estar vindo para a terapia, né? Aí eu sempre falo, olha, vou indicar para você ir num médico, num clínico geral que seja. Você vai fazer todos os exames para saber como que tá a vitamina D, como que tá a ferritina, como que tá a B12, porque tudo isso dá uma queda também na energia, né? E aí fica todo esse vazio, perde o brilho pela vida. Sim. Eu falo, o brilho pela vida acaba. Né? E a pessoa fica nesse lugar de que, às vezes, a pessoa nem quer se matá-lo, mas ela não quer mais viver. Exatamente, para tirar aquela dor. Exatamente. Então, né? Muitos nem vêm com esse pensamento suicida, mas vêm com esse pensamento assim: por que eu estou vivo? Por que eu vivo? Por que eu nasci? Por que minha família escolheu me ter, né? E fica nesse lugar. Então, assim, são tantos vazios e as pessoas vêm e aí muito incomodadas com a sua aparência, né? Porque muito importante você ter falado sobre isso, né? Quando a pessoa faz essas perguntas, né? Por que eu nasci? Por que eu tô, né, tão triste? Quando as pessoas se sentem ansiosas, tristes, frustradas, algumas pessoas travam, não comem. São mais raros esses casos. Mais raros. Mas muitas vezes as pessoas daí buscam a comida nesse momento. Buscam. Justamente por isso tem um vazio dentro e que elas não sabem como preencher. Né? Muita gente vem e fala assim: eu não sei por que eu vivo como vivo, não sei por que eu falo o que falo, eu tenho machucado pessoas, né, no que eu falo, e eu não sei por que eu faço isso. Então, assim, não sabe dar nome para suas emoções. E aí vem com esse monte de ponto de interrogação, né? Por que eu tô desse jeito? E aí muitos pacientes vêm em obesidade, né? Justamente porque precisa preencher. E assim, Lu, quem não gosta de comer? Comer é muito bom. Muito bom. Comer é muito bom, né? Como a gente está dizendo aqui, comer aquela comida quentinha, né? Não é? Comida, abraça, né? Abraça, acolhe. Então, assim, no momento de muita dor, que eu tô muito frustrado, eu vou comer. Porque eu não sei dominar a minha frustração, eu não sei por que eu tô vazia. Tudo à minha volta. Às vezes a vida tá boa. A família tá ali, tá presente, tá num bom emprego, tá ganhando um bom salário, tem uma vida confortável. Mas tá faltando algo. Não é sobre isso. Tá faltando algo. Tudo à minha volta tá muito bom. Por que eu não tô bem? Né? Então, são faltas que tem dentro de você. Né? Tem um psicanalista, o Winnicott, né? Que ele fala sobre o ambiente suficientemente bom e o ambiente suficientemente mal. Né? Então, se eu tô num ambiente suficientemente bom,
porque suficientemente eu não estou bem. Então, às vezes, você está inserido numa sociedade que te acolhe, você está inserido numa igreja que te acolhe, numa comunidade que te acolhe, numa família que te acolhe, mas eu não estou bem. O que está acontecendo? Né? Então, assim, esse é o lugar. E existe tanto ainda essa crença de que se eu não estou bem, eu vou ser nominado como um louco, como um doido. Ou como fraqueza, ou como fraco. Né? Ou até mesmo assim, puxa, tem algum pecado aí que você está errando, você está carregando alguma culpa, você está carregando algum pecado dentro de você. E às vezes a pessoa está numa vida até regrada, vamos dizer assim. Mas existem faltas, e aí existem faltas, como a gente está dizendo aqui, uma falta química, uma falta de vitamina, né? E às vezes é tão fácil de resolver, né, Lu? E a terapia também, né? Porque o falar é libertador, né? Muito. Quando você fala, você também se ouve, né? E muita gente hoje não tem com quem falar, né, Célia? Não tem. E daí ela tem que te jogar isso em cima da comida. Porque assim, Lu, o que acontece? Às vezes você está num ambiente suficientemente bom, familiar, social, religioso. O ambiente é bom. E daí você vai falar que você não está bem? Como que eu vou chegar lá para os meus pais ou para o meu cônjuge, para minha família e vou dizer que eu não estou bem? Como que eu vou chegar lá para o meu pastor, para minha, né? Para o meu padre, para uma autoridade eclesiástica ali, um líder, e vou falar que eu não estou bem, eu não posso, né? Então aí fica nesse lugar assim, puxa, com quem que eu vou me abrir? Eu não tenho com quem me abrir, né? Muitas vezes a pessoa vem e fala assim, poxa, eu tenho pessoas maravilhosas à minha volta, só que eu não confio. Né? Eu não confio para falar sobre... Porque assim, Lu, todos nós temos os nossos segredos. Todos nós temos. Dúvida. Todos nós temos os nossos segredos. E você saber que... E a vantagem de você ter um terapeuta, né? Uma pessoa que te acompanhe, é saber que essa pessoa está ali para te ouvir. Sim. E sem julgamento. Sem julgamento. Sem julgamento. Né? Porque também, até mesmo, se você encontra na vida, são raras. Contar assim, eu tenho uma pessoa para contar no dedo, que ela me ouve assim, que ela me ama mesmo sabendo quem eu sou. Né? E é sobre isso. Sim. Né? Se de repente, se eu matar uma pessoa, ela vai falar onde nós vamos enterrar o corpo. Depois a gente resolve o resto. Então, né? Ótimo. Se você tem uma pessoa dessa, você acertou na vida. Né? Mas nem sempre você tem uma pessoa dessa. Nem sempre tem. Isso que não te julga, né? Não te julga. Que vai sempre te dizer assim, não, isso, pode falar. Né? Porque isso pode ser o pior, eu tô aqui. Isso que você está dizendo, Lu, de que todos nós temos algo feio dentro. Né? Eu lembro que os meus filhos, eu era conselheira na minha igreja em Apucarana, e o Vinícius, meu filho, ele tinha uma estratégia para vir falar comigo. Ele dizia assim, ele tinha, às vezes, né, adolescente e tal, e estava passando por aquelas coisas de pensamentos, né? E ele dizia assim, eu queria conversar com você hoje, mãe, tal e tal, mas eu queria conversar com a conselheira. Você acredita? Falava, miserável do moleque. Muito inteligente. Muito inteligente, muito. Porque ele não queria procurar uma outra pessoa para conversar. Né? E também eu não quero a mãe aqui. E eu não quero, eu quero que você não me julgue. Porque a mãe vai me puxar a orelha, a mãe vai, né? Mas eu quero falar com você sobre esse assunto. Sabe? E assim, naquela época, era um soco no meu estômago. Eu falava, mas que menino, será que ele acha? E daí depois eu pensava, não, lógico, se ele viesse falar comigo, eu ia falar, Vinícius, não acredito, Vinícius José, porque até hoje, quando eu estou falando com ele, eu falo, Vinícius, ele fala, porque eu chamo ele sempre de Vini e tal, e ele fala assim, que foi, Luci? Ele fala assim, já manda de cima pra mim, sabe? Foi, Luci. Mas é isso. É entender
que tem o jeito de eu falar e de você entender, né? Sim. Que você pode falar comigo, Aham. que eu vou te ouvir, Exatamente. né? Que nesse momento eu não vou te julgar, Uhum. né? Então, assim, e era muito interessante. Eles daí podiam falar, né? Sim. Então era muito interessante. É. Ele usava essa estratégia, e logo Sim. as irmãs dele também foram na Aham. mesma onda. Olha entendeu? só, foram aprendendo, Foram né? aprendendo. Elas eram mais velhas, mas elas. Foram se espelhando no comportamento Mas a Poliana e a dele. Giovana, Aham. por ser gêmeas, elas tinham uma outra, né? Aham. Então, quando você tem uma outra metade, né? Então, elas tinham esse, de que Diz se que uma. tem muita cumplicidade, Elas né, tinham entre os muita gêmeos. cumplicidade, né? E elas são gêmeas idênticas, então, assim, Aham. bateu aqui, doeu ali, né? Então, elas tinham, né? Sim. Elas eram muito parceiras mesmo, Sim. né? Então, né? Que bom que você também era uma conselheira na igreja, né? Porque aí eles puderam buscar por você. Né? Porque... Mas eu era uma mãe muito severa, assim, né? Isso não me isentou de ser general, não. Ixi, Jesus, coitada delas. Elas ainda pegaram. Eu depois adoeci e tal, e tive que me realinhar, né? Aham. A enfermidade me colocou nos trilhos, né? Eu tenho perfil sanguíneo, né? Mas o período de enfermidade, ela me aproximou muito de Jesus. Hoje eu vivo os frutos do Espírito, então não sou mais a sanguínea, né? Eu não Sim. tenho traços da sanguínea, mais os bons traços da sanguínea, né? Mas de temperamento quase nenhum, né? Eu vivo os frutos do Espírito. Sim. Né? A Silmara, minha terapeuta, ela fala: meu Deus do céu, assim, é muito difícil, porque assim. A minha infância, eu li Poliana com 7 anos. Né? Então, ler Poliana fez eu usar o jogo do contente a minha infância toda. Então, ali já... Assim, eu vim de uma infância traumática, mas que eu joguei o jogo do contente. Não me traumatizei diante de muita coisa. Entendeu? Eu sabia diferenciar quem era meu pai, quem era o marido da minha mãe, quem era cada um no seu papel, né? Então, mas por me calar diante de muita coisa, sangrei em cima dos meus filhos, porque daí quando eu tive voz como mãe. Sim. Né? Esse é o recalque que eu estava dizendo, né? Porque às vezes você está nesse ambiente que é bom. E eu comi minhas emoções, né? Porque toda a vida eu lutei contra a obesidade. Né? Porque o que acontece? Eu vou adotar essa identidade do... Tá bom, tá tudo legal. Tô contente com tudo que tá me sendo... Só que você tá calando, você também tá se calando. Sim. Né? E aí você, em algum lugar, você precisa colocar essa energia. Coloquei na comida. Né, em algum lugar, né? Então, na psicanálise a gente fala assim que todos nós precisamos de um objeto de prazer onde a gente vai depositar a nossa energia, né? Então, eu tenho uma energia que eu tenho que colocar para fora. Onde que eu tô colocando? Né? Esse é o lugar, muitas vezes, da comida, né? Pra pessoa. A minha foi completamente na comida. Né? Porque aí você vai calando, você vai assumindo um lugar de que, não, tá tudo bem, né? O que acontece muito. Eu tô vendo que o ambiente tá ruim, mas para não causar ainda mais conflitos aqui dentro desse ambiente, eu vou me calar. E aí você vai sufocando essa voz, sufocando. E a sua energia, a sua libido, o seu prazer está sendo sufocado, está sendo recalcado. Eu preciso de ter um objeto para colocar isso. Onde que eu vou pôr? Né? E aí, muitas vezes, as pessoas encontram na comida. Né? Porque na comida, vamos dizer assim, a comida é um mal que você está fazendo para você. Ninguém está vendo, não tô fazendo mal para ninguém. Você não está fazendo mal para ninguém. Seu corpo vai mudando e aos poucos. Quando você vê, você já ganhou aí 10, 20, 30, 40 quilos igual eu ganhei. Exatamente. Então, a comida é esse lugar.
eu não tô prejudicando ninguém, eu não tô causando nenhum conflito, ninguém tá brigando por causa disso, eu não tô colocando a minha voz nas situações que estão aqui, eu tô me calando e eu tô depositando o meu prazer Em alguma em coisa. alguma coisa. Muitas pessoas escolhem a comida. Então, Lu, hoje, eu estava até conversando com o esposo outro dia. As fotos que a gente vê, né, do Brasil nas décadas passadas, aí, ali, até 70, as pessoas eram magras. Eram. Né? As pessoas eram magras. E aí, na década de 80, começou muita, né? Começou a modificar muito isso, né? Eu lembro, assim, porque assim, eu sou nascida em 80, né? Eu sou da década de 80. Então, até a década de 80 ali, muito se cozinhava em casa ainda, Sim. né? Eu lembro que a gente ia pro sítio e tinha aquele Sim, negócio, vamos matar nossa, o frango, porco. o porco. Gente, eu amava. Era uma festa. Eu amava o dia que meu avô ou meus tios falassem assim, olha, a gente vai matar porco. Gente, eu queria estar acordada, porque eu queria ver aquilo, eu queria participar daquilo. E assim, enquanto tava lá os homens matando, as mulheres já estavam aqui acendendo fogueira, pondo tacho na fogueira, e ali já vai fritando aquela carne, porque vai vindo e vai... Um evento. Um evento maravilhoso. Olha, hoje é um dia que a gente vai matar aqui um novilho, sei lá, né? Era um evento maravilhoso. Hoje a gente vai comer frango caipira. Ai, que gostoso, né? Sentir o cheiro. Quando a gente lembra, vem até essa memória olfativa, né? Sim. E a família ali, participativa, os homens, as mulheres, todo mundo ali. Ninguém tinha celular na mão, né, Lu? Não, Ai, converseiro. Que coisa maravilhosa. Um tempo para conversa. E todo mundo ali envolvido naquilo, de fazer aquilo, né? E depois aquelas carnes eram colocadas nas latas, né, e tal. Lá, 86, 87, eu lembro que eu era criança, já começou esse negócio de... Eu lembro que uma vizinha nossa começou a fazer lanche. X-salada, Sim. Começou a fazer lanche. E assim, até então, a gente nunca tinha Que visto. nem né? Olha só que coisa. No máximo um pão com mortadela. Olha só que coisa. Um pão com mortadela. Era o lanche que a gente... que existia. Conhecia na época, que né? Conhecia. E uma vizinha começou a fazer hambúrguer, né? E a gente ficou assim, nossa, né? A gente tem que experimentar. Mas a gente também naquela situação muito pobre, né? Mas de vez em quando a minha mãe ainda falava assim, vamos comprar pra gente experimentar. E eu lembro que quando chegou aquele lanche, nossa, era um negócio que a gente nunca tinha visto. Eu lembro também. Nossa, comia uma vez por mês, por ano, quase. Era um evento também comer um x-salada. Um evento. E era x-salada. Assim, Lu, hoje eu falo para minha filha que dezembro era a época que a gente tomava tubaína. Não é? A gente passava o ano inteiro pegando fruta no pé e fazendo suco natural. Né? Final do ano, ia lá e comprava uma grade de tubaína. Né? E era regrado, porque tinha que durar o Natal, o Ano Novo, não é? Então, assim, era um copinho para cada um do refrigerante. Então, assim, e aí isso foi sendo introduzido, né? Os guaranás vieram com toda a força, né? E ali você foi consumindo isso. E hoje, Lu, é tão natural, né? A criança, outro dia eu estava conversando com a minha filha, né? Eu estava falando para ela, falei, filha, eu fui no McDonald's uma vez na minha infância, porque eu era aquela, Lu, que eu tinha lombriga. Eu era aquela que ficava com febre. Eu via as coisas e eu queria, né? E eu ficava com febre. E eu me lembro que na época, lá na década de 80, começou a aparecer as propagandas do Donald McDonald, lembra, na televisão. E eu doente. Queria comer um McDonald's. E eu lembro que a minha mãe, com muito custo, levou a gente no McDonald's, mas chegou lá, comprou um lanchinho sem direito a batata frita e sem direito a refrigerante. Um lanchinho. E a gente comeu aquele lanchinho. E eu falando para minha filha, falei, filha, durante a minha infância, eu comi McDonald's uma vez. Eu fui comer McDonald's depois de casada, quando eu tive ela.
Que aí ela, ai mãe, eu quero ir no McDonald's. Ela tinha uns 4 aninhos, a gente levou ela no McDonald's. Mas hoje, para as crianças, Lu, comer um lanche, É a coisa mais natural do mundo. né? Pedir um lanche. E assim, até esses dias atrás também a gente fez lanche lá em casa, né? Ela com vontade de comer lanche, eu falei assim, vamos fazer. O Erickson foi lá, comprou umas carnes, a gente fez um blend ali, né? Tão gostoso. Fez os hambúrgueres em casa, aí a gente fez uma cebola caramelizada, né? E fizemos lanche. Ela, ai, que delícia, esse lanche é muito mais gostoso do que o lanche comprado fora. Um lanche gourmet. Né? E assim, Lu, não é que os lanches que a gente compra hoje aí nas lanchonetes que tem, Não é bom. Não é bom e não seja saudável. Mas olha a memória que vocês criaram com ela. Né? Mas é assim, é dizer para ela também, filha, olha, a gente tem o dia do lanche, mas a gente tem o dia do arroz e do feijão. É. Não é? E a memória que vocês criam Né? ali também, né? É. Então é É isso, isso. sabe, Lu? É voltar mais, pegar as crianças, tirar as crianças do quarto, tirar os Isso é muito adolescentes, importante. tirar os adolescentes do quarto. Como você estava dizendo da sua netinha, né? Com 4 aninhos, chega lá, quer pôr o avental. Já quer cozinhar. Então é isso, é tirar as crianças, tirar os adolescentes. Vamos fazer um hambúrguer hoje em casa. Põe a criança para lavar o alface, sabe? Se envolve ele ali no trabalho, né, Envolve. doméstico. Vamos fazer, né? Você, pai aí que tá em casa, ouvindo que tem uma churrasqueira em casa, vamos fazer um hambúrguer, pôr na churrasqueira. Vamos criar uma memória para nossa criança e vamos mudar a nossa mentalidade. Porque ajuda demais, né? E por falar em criar uma memória, frases, por exemplo, para a criança. Coma tudo, para não desperdiçar, ou você merece um doce, né? Porque se comportou. Isso pode impactar na vida adulta? Com certeza. Eu não falo isso, tá? Mas eu dava doce de recompensa. Eu até falei isso num podcast com a Silmara. Eu falei assim, eu era aquela mãe e eu sabia que eu estava fazendo isso assim como moeda de troca. Não era como moeda de troca, era como para eximir a minha culpa. Eu chegava com a sacolinha, sabe? Com o doce. Porque eu achava assim, eu já te deixei o dia todo sozinha. Entendeu? Sim. Então eu queria recompensar de alguma forma. E eu trazia doce, eu trazia. Culpa é algo que a gente vê muito nos pais hoje. Em 1998, né? Eu fazia isso. E você vê, né? Eu trouxe a obesidade para a vida das minhas filhas, né? Fazendo isso, Porque né? o que aconteceu? Porque eu fiz com que elas entendessem que a comida era afeto. Sim, E assim, Lu, poxa, eu quero tanto comer um docinho, e a minha mãe vai trazer um docinho. O que foi inculcado no inconsciente? Eu tenho que comer tudo. Eu não posso deixar no prato. Né? E tem aquela frase também, né? As crianças da África estão passando fome. Nossa. A gente joga ainda em cima das crianças da África, né? E que lá tem crianças passando fome, tem crianças que não passam, como no Brasil também. Tem crianças que passam fome aqui também. Tudo e não dão valor. Né? Então, a gente vai inculcando isso. Foi muito inculcado isso em nós e a gente reproduziu também nos nossos filhos, né? Você tem que comer tudo. Se você comer, eu vou te dar um sorvete, eu vou te dar um doce. E aí, quando a gente vem agora para a vida adulta, com essa fome emocional, que existe um buraco dentro de nós, a gente faz o quê? A gente come o doce, a gente come o salgado, aí a gente come o doce de novo, aí a gente come o salgado. Ai, porque não dá para ficar com o gosto do salgado, tem que ter um docinho. Só que aí você come o docinho, ai, preciso de um salgado agora em cima desse doce. Né? Porque são memórias, são traumas que a gente viveu lá na infância. A gente queria um conforto, a gente queria uma recompensa e a gente foi buscando por isso. Né? Então, são memórias que, né, eu falo assim, foi inculcado no nosso inconsciente, na nossa mentalidade, de que a gente precisava de comer tudo também para ter uma recompensa.
né? Eu tenho que comer tudo também, porque o meu pai e minha mãe tá trabalhando. Porque às vezes o pai e a mãe falam isso também, né? Tô num sufoco, trabalhando para trazer comida para dentro de casa e você não dá valor nessa comida. E aí a criança vai crescendo nesse lugar de culpa. Não, eu tenho que comer porque alguém tá pagando por essa comida. E aí, quando ele cresce, agora ele tem o próprio dinheiro dele, que ele poderia agora fazer um caminho inverso e mudar a mentalidade, transformar a mentalidade, ele continua no mesmo padrão. Então, na psicanálise, a gente usa esse palavreado também, né? Vamos romper padrões. Porque às vezes você está numa condição hoje que você pode romper padrões. Por que você não está rompendo? Vamos entender por que você não está rompendo esse padrão? Né? Então, hoje, como adulto, você sabe que não tem uma mãe e não tem um pai dizendo para você que você tem que comer tudo. Por que você continua comendo tudo? Nossa, faz super sentido, né? Por que continua? Por que você continua tendo que comer um docinho depois? Que recompensa que você quer trazer para você mesmo? Então, tem tantos porquês, tem tantas perguntas para serem respondidas, né? Tem tantos padrões para serem rompidos. Vamos romper, vamos mudar a mentalidade. E é aquela coisa de que a gente também precisa se decidir, né? De que eu, por exemplo, eu sei que o doce, para mim, é gatilho, assim, né? Que daí eu vou começar a comer e não vou ter como parar. Então, assim, eu já evito a todo custo, entendeu? Uhum. Ah, não gosto. As pessoas até falam assim, ai, nossa, mas você não gosta de doce? Não, não gosto. Entendeu? O Carlos fala assim, não, ela não gosta. Eu falo que eu fui tão deixando de comer doce que hoje eu não gosto mais de doce. Entendeu? E sabe o que a gente estava falando do prazer? Que eu preciso depositar o meu prazer em algum objeto? Você entendeu que o seu prazer não tá mais ali. Eu fui mudando, sabe? Eu mudei o meu paladar. Então. E eu fui assim, só dizendo não. Não, eu não quero. Primeiro eu dizia não quero, depois eu fui falando, não, eu não gosto. Sim. Não, eu não gosto. Sim. Hoje, sabe, eu até como, sabe? Mas eu vejo assim, não tem necessidade. Você entendeu? Sim. E geralmente eu vejo assim, se eu tô começando a comer mais doce, alguma coisa assim, se o meu paladar é mais pro lado do doce, é geralmente porque eu tô com alguma pendenga mesmo realmente para resolver, sabe? Ou alguma coisa que eu não falei, ou alguma coisa. Porque hoje a gente já identifica, né? Sim, hoje eu não tenho mais problema, assim. Hoje, como eu disse para você, né? Eu vivo pelos frutos do espírito e tudo, mas eu sei verbalizar, sabe? Em amor, eu sei me colocar, entendeu? Sim. Eu sei ter a minha postura e dizer, olha, até aqui você pode ir comigo, né? Acho que se passar daqui, a gente também... Sim. Né? E como é importante esse lugar, Lu? Né? Então, assim, acho que para mim tá bom até aqui. Porque é um autorrespeito. É. Eu falo assim, que quando você se conhece, você passa também a se respeitar. Você não vai me violentar mais aqui, não. Você não vai mais. Né? Olha, eu já fui abusada aqui nesse lugar. Exatamente. E eu decidi que eu não vou ser mais abusada aqui. Isso. Né? Então, é tão libertador quando você diz não pro outro. Você fala assim, não, olha, pra mim tá tudo bem, né? Eu te perdoo, eu me perdoo, eu, né, me permito conviver com você em muitas situações, mas mais do que isso não vai acontecer mais. Né? Então, assim, hoje eu tenho muita serenidade em, sabe, para mim, coisas que era impossível de dizer um não, sabe, emocionalmente me abalaria, entendeu? Sim. Hoje não, hoje, sabe, assim, eu falo, hoje eu tô madura o suficiente para dizer, olha, infelizmente, não é o momento. E como você cresceu com aquela mentalidade de que eu vou estar contente em tudo? Aí você vai também dizendo sim pro outro. Sim. Para que todo mundo fique contente, para que né? Eu não vou gerar conflitos, então eu vou dizer sim. Você quer algo de mim, eu vou dizer sim. E aí você está dizendo não para você mesma. E aí você vai recalcando. Você vai recalcando. Hoje, né? Ainda assim, que eu faço o jogo do contente, seria assim, eu sei pegar uma situação ruim e transformar ela numa boa, mas tirando um aprendizado em Cristo que eu posso aprender, mas não fazer daquilo uma festa, que era o que eu fazia. Sim. Entendeu? Então, não.
Hoje não. Hoje eu sei tirar aprendizado nas Aham. situações difíceis, Sim. né? Mas falar que daí eu quero voltar para aquela situação difícil, não, 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 não. Não me põe mais lá, não, que Não, também né? eu não tô afim. Aham. Sim. Entendeu? Porque tem pessoas, porque senão você faz aquilo virar um ciclo vicioso, Sim, exatamente. né? Que são aqueles padrões repetitivos, que aí sempre acontecia a mesma coisa comigo. Aham. Porque eu me permitia, né? Eu E me aí você permitia, vai né? sempre para aquele lugar onde você vai cair, porque você está se esgotando. Você está sempre tirando de você para dar para o outro. E aí você vai se esvaziando, você vai ficando vazio, você vai ficando esgotado, né? E aí você vai para aquele lugar de que preciso de prazer. E é bem isso, porque, por exemplo, assim, ó, já fiz N dietas. Dieta da sopa, dieta da água, dieta de tudo quanto é tipo que você imaginar. Imagina, 54 anos, nasci com 5,1 kg, pesando mais que um pacote de arroz. Então, Meu Deus! sempre fui gordinha, convivi com a obesidade no gene da família, tinha genética de obesidade, Aham. tem. Mas também sempre aí teve essa coisa do afago, da comida que afaga, tá? Então, só que eu sempre voltei pro lugar. Eu emagrecia e eu voltava, eu emagrecia e eu voltava. E incrível que depois que eu comecei a fazer, depois que eu perdi o meu neto, o Elias, que eu ganhei muito peso, e aí eu fui para o psiquiatra e tal, e que eu fui fazer reeducação alimentar, e eu entendi esse meu lugar, sabe? De que eu usava a comida como toda vez que eu ganhava peso novamente, era porque ou eu tinha tido uma perca, no caso, tinha sido a maior perca da minha vida, foi o Elias, e foi também o maior pico de peso que eu alcancei, que foi 118 quilos, né? Então, ali a psiquiatra me fez entender o meu lugar, entendeu? De que a comida, ela tinha esse papel na minha Um escape, um né? escape, de que Aham. eu sempre ia estar enchendo o meu tanque emocional com comida. E que eu precisava, além da ajuda, né, da psiquiatra, eu também precisava de um braço, que era a terapia. Sim. Então, e eu vejo que desde então, esse é meu outro lugar, né, de o doce não me faz mais falta, você entendeu? Igual meu marido fala, que pessoa que consegue comer uma bola de sorvete, uma pessoa dessa não tinha nem que viver, ele fala. Abrir uma caixa de chocolate, comer um chocolate, né? Porque ele adora doce, né? Aham. Tem um paladar assim muito doce. E eu falo assim para ele: então, mas assim, o que você está comendo, né? Né? Ele fala, pode parar, pode vir parar com esse assunto pro meu lado. Se você e a Silmara não veio pro meu lado, eu não quero saber disso. Eu já aceitei ir na psiquiatra, né? Porque ele estava fazendo acompanhamento com a psiquiatra. Mas vocês não me vêm tratar minhas emoções, porque tem muita coisa para cavucar e eu não estou disposto. Olha só. Né? Então ele sabe, ele também sabe, né? Que tem muita coisa para ser cavucada ali, né? Sim. Mas e é realmente isso, né? É sobre isso, né? E tem tanta gente que tem tanta coisa para cavar, É, mas não quer mexer. não quer mexer. Não quer mexer. E é por decisão mesmo, né? É. Porque né, a mente ela pode sabotar realmente o Sim. emagrecimento, Sim. né? Mesmo que a pessoa decida mudar, se ela não tratar a mente, muitas vezes ela não consegue, né? E assim, Lu, ó, Freud, ele fala sobre as portas, né, para acessar o nosso inconsciente. Um deles ele fala que são os sintomas, né? E aí dentro disso a gente pode trazer aqui as doenças psicossomáticas, né? Que são várias, né? Então eu vou dar um exemplo da minha vida, né, de mim. Eu sou uma mulher diabética. Hoje eu sou diabética e os endocrinologistas já falam para mim, porque eu já cheguei a questionar muito o endocrinologista, né? Será que algum dia eu tenho a esperança de parar de tomar medicação? Não, você não tem mais. Porque assim, como eu já tomo medicação Já cruzou a linha. há 20 anos, é assim, não posso parar, né? Mas assim, entendi também isso, o respeito e tá tudo certo. Mas assim, Lu, o que acontece? Quando eu me casei, a minha mãe era diabética, meu avô, né? Então já tinha toda aí, como você está falando da obesidade na sua família, minha Já família tinha tudo gene.
E assim, é uma diabetes emocional, que é a tipo 2, né? Então, o que acontece? Minha mãe desenvolveu a diabetes quando ela perdeu meu pai. Eu tinha 3 anos de idade quando isso aconteceu. Então, minha mãe desenvolveu diabetes e ela sofreu muitos anos com diabetes. Minha mãe faleceu com 52 anos, com todas as complicações que a diabetes podia trazer. Meu Deus. Né? Então, assim, e aí, quando a minha mãe ainda ali doente, os médicos falavam muito para mim, falaram assim, olha, você cuida da sua saúde, porque você pode desenvolver diabetes como a tua mãe desenvolveu. E aí você fica naquele lugar. E hoje os médicos falam para mim, cuida da tua filha. Né? Então, e aí o que aconteceu? Quando a minha mãe faleceu, eu também entrei nesse lugar, né? Nesse luto que a gente entra, né? E aí veio a diabetes. E aí a diabetes também me descontrolou total, porque vem a fome emocional. A diabetes está ali presente, você está tomando medicação, e no meu caso eu comecei a engordar muito também, né? Eu me casei com o Herix, eu tinha 55 quilos quando me casei com ele. 5 anos depois eu já estava com 100 quilos. Meu Deus. Já estava com 100. Então, olha só, né? 45 quilos eu engordei em 5 anos. E aí a gente sabe o trabalho que é pra gente perder tudo isso. Foi né, igual Lu? eu no luto do Elias, eu engordei 40 quilos também em 3 anos. Então, né? Então, aí perdi minha mãe, aí me casei. Então, assim, foram Muitas emoções. muitas mudanças, muitas emoções, muitas coisas, né? Tudo muito diferente. E aí eu também engordei um monte, né? E os médicos resolveram entrar com a medicação. A gente vai entrar com medicação agora, porque já não dá mais para controlar só com alimentação, né? Porque até então vinha controlando com alimentação. A partir daqui, a gente vai também com medicação. Então, Lu, aí muitos anos vivendo nesse lugar, sabe? Nesse lugar que também não sabia dar nome, né, para os meus sentimentos, não tinha vivido o luto por completo ainda, né? Eu falo assim que o luto, ele é um sentimento que ele não tem fim, ele nunca acaba, o luto nunca acaba, né, Lu? Ele muda de forma. A forma como a gente sente a perca, ela vai mudando, mas a perca sempre está presente. É verdade. A perca sempre está ali. Então, eu já tenho 44 anos que perdi meu pai, 24 anos que perdi minha mãe. Eu tenho tantas lembranças ainda do meu pai, da minha mãe, né? Muitas coisas. Mas, assim, o luto, ele não tem fim. Essa perca é algo que eu vou levar até o último dia da minha vida. Eu vou levar essa perca, né? E aí, o que acontece? A gente vai sofrendo, nosso corpo vai sofrendo. Aí você entra nesse lugar de comer demais, de comer de forma muito desregrada, muito descontrolada, muitas coisas que não são saudáveis. Aí você vai substituindo as refeições saudáveis por lanche. A gente estava aqui falando de lanche. Né? Então, hoje, por exemplo, né? A gente estava conversando com um casal de amigos outro dia. Aí a gente está voltando para a cozinha, porque a gente está comendo muito fora. Né? Então, o que acontece? Você passa a comer muito fora, vamos jantar, não vou fazer janta hoje. Vamos pedir alguma coisa. Né? Então, assim, as famílias precisam voltar para a cozinha. Precisam voltar. Isso é algo assim que eu tenho pensado muito nisso, sabe, Lu? Eu penso muito nisso. Eu sei que é uma luta familiar. É uma luta familiar, não é, Lu? É uma luta. Porque você ter esse momento, né? Porque, na verdade, assim, eu falo assim, até como princípio cristão, né? A mesa, ela nivela todo mundo, né? Jesus, ele adorava a mesa, né? Sim. Né? Então, porque te coloca aqui, né? Aqui, você tá ali sentado, todo mundo conversa, né? Então, assim, se tiver, quantas vezes, né? Você pode ali colocar as suas situações, né? Com seus familiares, né? Sim. Domingo mesmo nós tivemos uma situação ali, né? Meu marido falou assim pro meu genro:
eu tive um convite para ir para Alvorada, para passar um final de semana na chácara e tal e tal. E a Lucy não quis ir, quis ficar aqui para servir vocês, fazer essa mesa posta, não sei o quê. E ele falou assim, isso é um momento de família. Ele falou para ele, sabe? Nós já cancelamos o almoço domingo passado, ela não ia abrir mão disso aqui. Sabe? E realmente, e eu falei assim, Lucas, você respondeu o que eu respondi para ele, sabe? É sobre isso. No domingo anterior, nós já tínhamos cancelado um almoço, né? Aham. E a gente não pode perder essa coisa da família. Era um convite muito bom para estar entre amigos, mas eu não ia poder deixar de estar ali. Aham. Igual ele falou para mim, mas filho, né? Porque o cara doido para ir lá para o Alvorada. Filho, a gente vê todo dia, mas era um almoço que eu estava preparando para o meu genro, uma comida especial que ele pediu. E a gente não pode se perder disso. Aham. Que as pessoas gostam de ser servido, de que a mesa faz isso com as pessoas. Exatamente. Se sentem amados. Se você vê, tem até uma foto que a minha filha postou, olha o sorriso desse meu marido, ela postou, né? E é isso, você entendeu? Desse acolhimento. E é tão bom você saber que você, né, trazer essa essência, né? Essa família junto, um tá ali, deixa o celular de lado, conta como foi a semana, né? Tira esse tempo, né? Exatamente. É muito bom, né? E até assim, aproveitando, né? Porque a gente, no começo aqui eu falei, né? Que você é psicanalista, teóloga, né? E eu quero fazer uma pergunta para você, né? Como que a fé pode ajudar na cura emocional também? Como psicanalista, você já me respondeu algumas perguntas, mas eu sei que você atende também como terapeuta cristã, né? Sim. Não só como na linha Sim. de, né? Mas como que a fé pode ajudar nessa cura emocional das pessoas? Me fala um pouco sobre isso. Sabe que enquanto a gente estava aqui conversando, eu estava me lembrando de um texto de Paulo, Romanos 12, né? Que ele diz assim: transforme a sua mente. Renove os teus pensamentos, né? A tua mente. Transforme a tua mentalidade, né? Seja qual for a interpretação do texto. Então, Lu, a fé, Cristo nos coloca nesse lugar. Mude a forma como você tem pensado. E aí, dentro desse texto, né, tem pessoas que falam assim, mas como pode você ser psicanalista e também ser cristã? Não faz sentido. Porque dá a impressão que Deus não se importa com as nossas dores emocionais, né? Porque assim, o pai da psicanálise, Freud, ele foi um homem ateu. Filho de um judeu, sim, né? Mas ele tinha muitos atritos ali com o pai e ele se colocou nesse lugar de ateísmo, né? E aí as pessoas vêm e falam assim, mas como você cristã, você pode exercer a psicanálise? Eu falo assim, podendo. Com fé. Né? Como você pode? Podendo. Porque, Lu, Cristo, ele é a nossa mente. Nós fazemos parte desse corpo onde ele é a mente. É ele quem nos conduz, é ele quem nos governa, né? E eu digo que ele está no governo do nosso inconsciente. E ele é quem vem nos colocar nesse lugar de encorajamento, onde eu vou mudar a minha mentalidade. Né? Então, eu atendo muitas mulheres cristãs, muitas, né, se identificam com o meu perfil e vêm e me procuram, muitas mulheres que estão sobrecarregadas. E aí vêm cheias de textos bíblicos, né? Mas o texto, isso. Espera aí, vamos entender a interpretação que você tem recebido até agora? Porque assim, Lu, a gente está falando de interpretação. Existem tantas interpretações. Sim. Né? Cada religião toma um texto bíblico e interpreta de acordo com aquilo, né? Não é porque com a sua religião. Não é porque está na Bíblia que é bíblico, né? Aí fala assim, olha, então peraí. Então assim, muitas trazem textos bíblicos para mim. Olha, eu ouvi numa pregação e esse texto bíblico e o pregador falou isso. Mas é que é só um texto isolado, né? E aquela pessoa vem cheia de angústia, sabe? Calma, peraí. Vamos entender esse texto bíblico? Vamos entender quem escreveu,
em que época escreveu, Exatamente. por que escreveu, qual era o contexto social, qual era o contexto econômico da época, qual era o contexto religioso da época. Vamos entender o texto bíblico? Porque, como você disse, né, Jesus veio para ser o cabeça, né? Porque, Lu, ele está no governo e é ele quem nos cura. Eu uso muito com as minhas pacientes que são cristãs o texto da oração do Pai Nosso, né, Mateus 6, porque Jesus, ele tá ali com seus apóstolos, com seus discípulos, e ele diz assim, olha, vocês não vão ser como esses hipócritas. Vocês não vão ficar em vãs repetições e aceitando tudo que todo mundo tá te dando. Quando você quiser ter um relacionamento, você vai entrar no teu quarto, você vai fechar a tua porta, ali em secreto, você vai falar com teu pai, em secreto ele vai se revelar para você, e a oração que você vai fazer é essa. E ele começa a oração do Pai Nosso, né? Então, nesse momento que ele está nessa instrução com os apóstolos, ele diz, entra no teu quarto. E aí a gente entende biblicamente que o templo do Espírito Santo não é construído por mãos de homens. Não é um templo físico, é um templo, nós somos templo. Sim. Biblicamente, nós somos o templo, somos morada e habitação, porque foi isso que Jesus falou, tô indo, vou enviar um consolador, esse consolador vai estar com vocês até o último dia, né? Então esse consolador, ele veio para habitar nesse templo, que somos eu e você. Então nós somos uma casa, nós somos uma morada. Primeiro, nós somos morada daquele que nos criou, porque foi ele quem soprou o fôlego de vida em nós. E a vida é ele. Biblicamente entendemos que ele é a vida, né? Então, somos morada dele, fomos criados para glorificar a ele e somos moradas de nós mesmos, Lu. Então, quando a palavra diz, entra no teu quarto, entra dentro de você mesmo. Fecha a porta. Que porta? A gente tem uma porta aqui, né? A gente tem uma porta aqui porque a gente está vendo tudo o tempo todo. Tudo o tempo todo. Tudo o tempo todo está nos contaminando. A gente tem uma porta aqui para pensamentos intrusivos, para vozes estranhas, né? Para textos mal interpretados que nos escraviza. E nós temos uma porta aqui. Uma porta que procede vida e que procede morte. Então, o texto diz, entra e fecha todas as portas. E aqui dentro, em secreto, você vai se revelar, você vai mostrar a sua nudez. Você vai se mostrar como você é para ele. E aí ele vai se revelar para você. E vai revelar quem você é. Então, a fé nos ajuda neste lugar, porque o Espírito Santo está aqui. E ele revela para nós quem nós somos, porque nós temos uma essência. Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Pai, o nosso Criador. Essa é a nossa essência. Então, você falou sobre as características do fruto do Espírito Santo, né? Todas essas características estão dentro. Está dentro de mim. Eu preciso... E aí vamos entrar, né? A gente cava o que é ruim, mas a gente tem que cavar o que é bom também, porque tem tanta coisa boa dentro de nós. Então, quando o paciente fala assim, me dá uma resposta, que às vezes o paciente chega, senta e fala. Aí olha para mim e fala assim, me fala alguma coisa agora, me dá uma resposta. Né? Me diz alguma coisa. Aí eu falo, mas... Todas as respostas que você busca estão dentro de você. Que perfeito. E aí eu levo o meu paciente a encontrar as respostas que estão dentro dele. Porque as respostas na terapia, Lu, você que é uma pessoa que faz terapia, você sabe que não está no seu terapeuta. As respostas estão em você mesmo. A tua terapeuta, ela vai te ajudar a você chegar e acessar essas respostas. Então, a fé é esse lugar onde eu vou entrar para dentro de mim eu vou me conhecer, conhecendo o meu Criador.
Olha que incrível isso. Eu gostaria que você repetisse, porque é uma coisa que eu gostaria que as pessoas entendessem isso hoje, que é um lugar, que é esse lugar, né? Eu gostaria que Esse você lugar repetisse isso, porque é a morada, nós somos a morada. porque assim, porque todo mundo que sofre com a comida tinha que entender isso, né? Que as respostas estão Dentro, de você. não tá fora. Né? E que você, lógico, você precisa dessa ajuda terapêutica vai te ajudar a acessar isso, né, Célia? Exatamente. Por isso que você precisa dessa ajuda. Exatamente. E eu falo assim, Lu, eu sou uma mulher cristã, a minha vida toda eu fui cristã. Que existe esperança para quem está preso nesse ciclo, né? Eu nasci no cristianismo e a teologia me proporcionou a conhecer o catolicismo, várias linhas do evangélico, entendeu? Eu fiz teologia em várias denominações. E aí, poxa, o nosso Deus, ele está dentro de nós. E assim, Lu, todo o conhecimento que eu tive na área da teologia, tudo foi muito rico. Mas, Lu, ter ido para terapia, ter tido esse espaço onde eu parei tudo e entrei dentro de mim mesma, foi o que me curou. Eu encontrei salvação dentro de mim mesma. Porque assim, Lu, você é cristã e você sabe que você é morada, que você é templo do Espírito Santo. E isso tá muito consciente, você tem muita consciência disso. Eu tenho consciência, eu tenho a Bíblia como minha regra de conduta, de fé. Isso é consciente. E o meu inconsciente, ele está sendo doutrinado dentro dessa verdade. Para ter acesso a isso. Então, quando você se volta, e a terapia ajuda isso, quando você se volta para o teu inconsciente, aí você vai acessar coisas que o teu consciente não te permite. Então, conscientemente, eu tive acesso a muito conhecimento teológico dentro da psicanálise, mas quando eu fui para minha análise pessoal, quando eu fui me conhecer, eu encontrei Cristo. Que perfeito. Gente, nós estamos chegando ao fim. Célia, que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo e luta diariamente com a comida e com as suas emoções? Dê voz aos seus sentimentos. Dê voz a quem você é. Dê voz. Porque enquanto não dar, enquanto você não proporcionar, você estava falando, Lu, que a gente fala e a gente escuta. É isso. Né? E um outro texto que eu amo, e eu sempre cito ele nas minhas sessões, Tiago 5,16. A cura vem pela fala. A cura vem pela fala. E o texto ali diz que você precisa ter uma pessoa de confiança com quem você vai falar. Porque não é falar sozinho também. É verdade. Não é falar sozinho. Você precisa de ter alguém de confiança com quem falar. A terapia proporciona esse lugar. E eu sempre digo, o primeiro ouvido mais perto da tua boca é o teu mesmo. Então, o processo de fala e de escuta não é eu sentar na frente de alguém, mas é eu sentar com alguém de confiança, falar e me ouvir. Ouvir o que eu mesmo estou falando. Porque quando está só aqui no campo do pensamento, você não assimila quando você fala e ouve. Então, busque por ajuda, você que tem comido as tuas emoções, você que tem comido os teus sentimentos, você que não tem acesso a coisas que estão dentro de você, busque por isso. Isso vai mudar a sua vida. E eu vou usá-lo. A terapia pode te ajudar, um tratamento terapêutico pode te ajudar a emagrecer. Com certeza. Com certeza. E eu falo porque eu tenho essa vivência na minha vida e na vida de pacientes que vieram para o processo terapêutico e emagreceram. Com certeza. Então, quando você dá voz para os seus sentimentos, você transfere o seu lugar de desejo. Como você disse, já não tenho tanto desejo no doce mais. Então, quando você dá voz, você entende, você vence.
Célia, muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento e acolhimento com a gente. Eu que agradeço. Nossa, teria que ficar aqui umas 2 horas para a gente poder conversar mesmo. Hoje a gente aprendeu que muitas vezes o excesso e o peso, né, não é apenas uma questão de alimentação, mas também de emoções, histórias e feridas, né? E que precisam ser cuidadas, né? E que essa conversa possa trazer esperança para quem está nos ouvindo, né? Então, gente, eu quero encerrar aqui com vocês e mostrar que existe um caminho de cura, equilíbrio e transformação. E você que nos acompanhou e que ainda não segue a Célia Ferro, entra lá nas redes sociais, ela está lá no Instagram, tem uns conteúdos excelentes, segue ela, conhece um pouco do trabalho dela, que é fantástico, e continua nos acompanhando também nas redes sociais. Toda semana nós estamos lá com Marmitinhas da Lu, com os nossos projetos, e sempre um prazer estar aqui com cada um de vocês. Temperando Vidas é sobre isso. Cada dia vamos estar aqui trazendo novos episódios e contando histórias e acrescentando cada vez mais na vida de cada pessoa. E nesse mês nós estamos falando sobre saúde, peso, saúde emocional e como nós estamos podendo cuidar, né, da saúde emocional e cuidar do nosso corpo através da alimentação e da nossa cabeça. Um prazer receber você aqui. Muito obrigada, viu, Célia? Obrigada mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Beijo.